Quer copiar? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Eu sou Lívia Balut, jornalista e diretora de comunicação do GELP, e hoje receberemos o convidado Bruno Beaclini. Ele é cientista político e professor de relações internacionais. Hoje falaremos um pouquinho sobre a influência dos muçulmanos xiitas no Oriente Médio e a resistência de um povo que vem fazendo história desde a Grande Revolução de 1979. Bom, quero dar as boas-vindas primeiramente ao professor Bruno e agradecer ele por ter aceitado esse convite, estar aqui hoje com a gente, realizando essa live. Professor, a primeira pergunta é: quem são os xiitas e por que é tão importante a gente falar sobre eles no atual momento da geopolítica no Oriente Médio? Boa noite. Oi, boa noite, Líbia. Boa noite a quem nos acompanha, nos escuta, quem vai assistir posteriormente pelas redes sociais. Líbia, eu não sou teólogo, eu não tenho formação religiosa no Islã. Eu, particularmente, tenho origem árabe, árabe-libanesa, cristã do Oriente, família de origem maronita, mas, graças a Deus, meu avô era nacionalista, não era falangista, e me formou dentro do movimento nacional árabe. Então eu diria que, primeiro, que a Shia, a facção rebelde, que depois vai resultar no xiismo, ela tem o elemento fundamental, eu te falo como cacoete da ciência política, tá? Que é a previsibilidade. O xiismo político, o xiismo do Islã político, o Islã político do xiismo, ele é previsível. Por que ele é previsível? Porque ele tem um centro irradiador, que é a antiga Pérsia e o Irã, e tem uma vertente majoritária, hegemônica, eu diria, que é o xismo do duodécimo, que não é ipsiliter a República Islâmica do Irã, mas ele está umbilicalmente vinculado à República Islâmica do Irã. E aí cria uma condição de previsibilidade, no sentido de ter, quando se evoca a bandeira vermelha da justiça, e na defesa dos despossuídos, essa bandeira vermelha dos despossuídos, ela consegue. Eu falando como leigo e como laico. Estou olhando como do ponto de vista político, da relação de poder. Ela consegue ultrapassar a sua primeira lealdade, que é o xismo do duodécimo, opera como protetor das demais vertentes xias, como, por exemplo, os zaidistas, ismaelita e até al-Alawi, que no caso é muito importante no Líbano e na Síria, e com isso cria relações com outros grupos étnico-culturais, étnico-religiosos, culturais comunitários. O resultado dessa rede de lealdade, e aí é algo que é muito interessante, que creio eu que a gente raramente escuta uma conversão em massa ao xiismo, raramente escuta, ao contrário de outras vertentes político-religiosas que, no meu entender, criam um desserviço para o Islã, como o salafismo e suas variações, que recrutam, convertem, são descriteriosas, e aí criam um caos em territórios constituídos. Então, essa relação previsível do xiismo, ela literalmente cria uma espécie de um esteio, uma barreira de impedimento de que as massas do Islã suni manipuladas sejam jogadas ao léu por impérios, por governos de turno, por aqueles que disputam ao mar a partir da ausência, né, da carência da derrota otomana, da inflexão dos três pachás do final do período otomano. E aí, um tema muito polêmico, né, da proteção da família da Ali bin Saud, da família saudita, dos lugares sagrados, que aí cria um segundo desserviço, que é essa relação umbilical que tem o arabismo com a tribo do Saud. Nesse sentido, é que eu vejo que, para as populações minoritárias, ou conjunto das minorias que formam quase uma maioria, essa minoria organizada
e massificada, e que tem relações muito importantes, tanto no oeste da Ásia, como na Ásia Central, como no sul da Ásia, permitem esse tipo de vínculo. Ou seja, ter um xismo forte, ter um Irã forte, impede que serviços de inteligência ocidentais façam o que bem entendam a partir de relações horrorosas, promíscuas, tristes, tenebrosas com salafistas, sionistas e cruzados. Seria meu ponto de iniciar, meu ponto de partida seria esse. Você pode explicar mais um pouquinho para a gente o que foi a Revolução Islâmica de 1979 e por que ela foi tão importante para a gente caracterizar os xiitas no cenário político daquela região? Posso ir de novo, né? Eu peço mil desculpas, eu sei que eu estou lidando com um conhecimento muito denso, muito vasto, e a sabedoria do Islã não cabe na minha vã filosofia. Estou sendo muito sincero aqui, porque a minha formação política ela pode ter uma inflexão panarabista, mas a formação é clássica aqui no Ocidente. A gente tem essas miradas meio esquisitas, né? Somos ocidentalizados a fórceps, né? Fomos pintados de branco como descendo dos navios dos imigrantes árabes libaneses aqui nesse país, ou árabes sírios, árabes palestinos. Mas vamos lá. A última monarquia iraniana, Líbia, ela Reza Shah e o Shah Reza Pahlavi, foi uma invenção da inteligência britânica. O próprio pai do último Shah, ele era um coronel cossaco de um regimento do Império Russo, que jogava sua sorte no chamado grande jogo, que é a disputa de influência entre o Império Britânico, ou Império Anglo-Saxão, e o Império Russo, ou Russo Ortodoxo Bizantino, como que é? Tá? O século XIX vai estar marcado pelas guerras russo-ortodoxas avançando sobre o Cáucaso, e também a própria formação do Império Russo moderno vai ser uma constante cruzada e conflito contra o otomanismo, os povos túrquicos e o Islã da Ásia Central. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa percepção do grande jogo, quem vai levar a Pérsia, como se fosse possível, colocar o Irã de joelhos, é praticamente impossível que isso aconteça, e creio eu que desde o Império Mongol isso não vai mais acontecer, simplesmente tinha uma lógica de geopolítica, de jogos de xadrez do século XIX, territoriais, com a novidade do combustível fóssil, leia-se petróleo. Então, os grandes contratos de aventureiros de petróleo no Oriente Médio, que é como o cruzado chama o oeste da Ásia, eles vão se estabelecer a partir da virada do 19 para o 20, e com a presença importante de capitais ingleses que depois vão resultar num oligopólio global das 3 grandes empresas que vão resultar em 7 irmãs. Tá bem? Então esse é o primeiro ponto. O outro é o seguinte. Qual era por exemplo, depois da última revolução iraniana, a revolução que vai destituir a monarquia Qajar e vai trazer o debate parlamentarista para o Irã, era o modelo de uma monarquia parlamentarista. E essa monarquia parlamentarista, ela foi parlamentarista no período que houve pressão popular para que o parlamento atendesse demandas populares, político-populares. Essa queda de braço, ela vai resultar na posse do premier Mohammad Mossadegh em 50, se não me equivoco, e que em 1953, vai nacionalizar a então filial da British Petroleum, a BP, que Thatcher privatiza no seu governo, que tinha o nome de Companhia de Petróleo Anglo-Persa. É muito importante a presença anglo-saxã na região, no ponto de vista estratégico do petróleo. Na Segunda Guerra Mundial, Líbia, o comando do Golfo Pérsico, comando inglês do Golfo Pérsico, ou britânico, operava com 2 bases, Teherã e Bagdá. É um absurdo, né? É uma ofensa isso aí. Tudo bem, cara, a Segunda Guerra Mundial, que o eixo
No caso, não o eixo da resistência, né? Deus me livre, mas o eixo nazifascista era tenebroso, terrível. Mas para os povos invadidos e dominados, o mais importante era resistir. Vou chegar lá. O que vai acontecer? A monarquia parlamentarista do Shah Reza Pahlavi vai resultar num autogolpe. Esse autogolpe, o MI6, que a inteligência britânica não vai dar conta de fazer sozinho, vai chamar a presença da outra potência anglo-saxã, que era a protetora da Arábia Saudita, que era a protetora da Casa de Saúde, os Estados Unidos da América, vai colocar a CIA dentro do Irã, e a antiga companhia anglo-persa, que foi nacionalizada a partir da gloriosa refinaria de Isfahan, vai ser um consórcio de petrolíferas transnacionais. As 7 irmãs vão operar em consórcio dentro do Irã e vão tabelar seus preços a partir dos chamados indicadores internacionais, que hoje é o barril Brent, por exemplo, e o sistema WT, que é o West Texas, que no caso é o indicador do barril do Golfo do Texas. Isso foi em 53. Em 54 está destruída a nacionalização do petróleo iraniano. Qualquer semelhança com a Petrobras no Brasil pós-golpe não é nenhuma coincidência. Tá? Isso foi em 54. Então a gente vai ter 25 anos, um quarto de século, onde o Golfo Pérsico ele vai ser praticamente fechado por interesses cruzados. O Irã e a Arábia Saudita sob influência direta dos Estados Unidos. O Kuwait, à época, ainda sob influência direta da Grã-Bretanha. E vai ter conflito anti-imperialista e pós-colonial no Iêmen. Por sinal, tem até hoje. Né? E vamos ter uma tensão pan-arabista na primeira fase da derrocada da monarquia hashemita no Iraque. Mas os grandes produtores de petróleo, aquelas forças que controlam o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, à época, né, nos anos 50, as monarquias petrolíferas só vão começar a se emancipar e se constituir na década de 70, simplesmente vão estar sob controle dos Estados Unidos da América. Esse é o fato. Então, quando se dá a grande revolta popular no Irã, entre 78 e 79, ocorre um fato muito curioso, eu diria. Porque o exército iraniano, financiado, armado, treinado pela inteligência dos Estados Unidos, se recusa a reprimir. Correto? Ao recusar-se a reprimir, praticamente ficou tudo com a polícia política e as tropas ostensivas do Shah, que tinha uma proposta de modernização da sociedade, mas que não respeitava os costumes ancestrais. E essa tensão é muito séria. Resultado, quando é deposta, e por sinal bem deposta a monarquia iraniana, abandonada até pelos gringos, o Irã, na sequência, passa por um plebiscito, por um referendo, e é escolhida a fórmula de República Islâmica, porque a única instituição perene, permanente, naquele país que estava muito, muito, muito atingido por um governo subserviente dos gringos, uma ocidentalização forçada e o roubo das suas riquezas naturais, era o clérigo do Duodécimo. Até onde eu leio por fora, eu lendo como, já te passo, Lívia, eu lendo como uma pessoa que não é crente, não é fiel, eu não sou, não, assim, eu tenho um respeito enorme pelo Islã, gigantesco pelo xiismo, mas eu tenho uma formação laica e panarabista. Então, do ponto de vista geopolítico, que eu posso te colocar isso. E a partir daí, vai mudar o desenho do Oriente Médio e vai ter um país poderosíssimo, com instituições sólidas, que vai enfrentar 40 anos de bloqueio ou mais e vai colocar a sua presença em defesa das populações aliadas, que também são as populações despossuídas na maior parte dos casos, e vai conseguir confrontar a entidade sionista, que é o Estado artificial criado por invasores europeus e anglo-saxões, ou eurojudeus, ou judeus europeus, nesse mito do retorno à terra prometida de um Deus único que escolheu eles. Não sei aonde o recibo foi passado. É o resumo do resumo do resumo que eu posso fazer indo do século XIX para cá.
E como a mídia ocidental ela começou a passar essa imagem um pouco mais violenta, não só em relação ao mundo árabe, mas em relação ao mundo islâmico em geral, e aqui a gente pode encaixar o Irã, agora que você citou a Revolução de 79, aqui no Ocidente a gente pode pegar isso do século XX, após o 11 de setembro, como que começou esse processo? Ah, Lívia, pergunta impressionante, muito boa. Eu diria que a mídia ocidental, ela vai... Ai, perdão citar Hitler, citar o demônio aqui. Ela vai demonizar o xiismo e associar o xiismo com uma espécie de radicalismo sectário a partir da tomada da embaixada dos Estados Unidos em Teherã com a Revolução Islâmica. Por quê? Porque aquela tomada da embaixada e a operação frustrada de invasão do Irã para, aspas, resgatar os seus espiões na embaixada estadunidense vai ser uma das causas principais da derrota eleitoral do Jimmy Carter na eleição de 80. Então, esse é um marco muito importante. Se a gente for pegar, por exemplo, o livro clássico, né, O Orientalismo, de Eduardo Said, intelectual palestino radicado nos Estados Unidos, toda a vida dele fiel à causa palestina, diga-se de passagem, ele é pré-revolução iraniana. Então, ali, o inimigo estético dos invasores cruzados era outro. Era uma mescla de árabe felar camponês com rata, com uma alcafia na cabeça e que supostamente seria alguém fanatizado que pudesse levar, aspas, o terror ao Ocidente, que simplesmente expulsou populações milenares de suas casas. Então, eu acredito que tem dois momentos aí muito importantes. O primeiro momento é a tomada dos reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã, que, sincero, honestamente, a maior parte ali era espião mesmo, e algum tipo de juízo eles teriam que ser passados, né? E saiu barato aquilo ali, saiu barato, uma humilhação para os Estados Unidos gigantesca. E o outro momento muito importante é quando esses caras não aprendem nunca, né? Estadunidenses e franceses foram expulsos do Líbano em 83 através de um ataque a uma base militar que congregava soldados profissionais dos Estados Unidos, invasores militares daquele país, porque não estavam lá convite de ninguém, e as odiosas tropas francesas, incluindo legionários, mercenários da Legião Estrangeira. Quando esse pessoal foi expulso do Líbano por um ato de força, responsabilizou-se a resistência Shia, e nem o Hezbollah existia à época. Esse era o ponto, né? Não vou que eu sei que o tema do Hezbollah é outro, mas então seriam esses dois momentos chave entre 79 e 83. Aí mudou a estética do eixo do mal, dos países que apoiam, aspas, o terrorismo, etc., né? Como se fosse legal, por exemplo, os Estados Unidos terem uma prisão clandestina ilegal ocupando um país soberano, como é o caso de Guantánamo, por exemplo. Então, creio que foram esses dois momentos. Temos outros momentos na história, mas esses momentos foram muito importantes. E após a Primavera Árabe, já que a gente está nesse assunto de resistência, influência, como que você designaria o papel do Irã em resistência mesmo em relação aos outros países? Aqui a gente poderia citar a Síria, o caso mais recente do Iêmen, a questão da Arábia Saudita, se você puder falar um pouquinho da questão do conflito. Como que a gente poderia designar de fato a importância do Irã e dos xiitas do Irã naqueles países hoje, no século XXI e pós-Primavera Árabe? Tá, boa colocação. Então, primeiro tem um conflito aí que ele é geopolítico para o Grande Oriente Médio, mas ultrapassa essa dimensão e se torna geoestratégico, ou seja, ultrapassa as fronteiras físicas. Que é mais ou menos o seguinte: a Revolução Nacional Árabe foi derrotada, infelizmente foi derrotada. O grande Estado árabe pan-arabista era o Egito, na sucessão de Nasser. Infelizmente, o presidente que o sucede, ele vai a Camp David, assina acordo com a entidade sionista, e depois o presidente Saddam ele é enviado para além, né, um conflito interno do Egito, e
a gente pode afirmar, num grau meio elevado, que o panarabismo ficou acéfalo. E o panarabismo disputava a liderança das massas árabes, que eram de maioria suni, continuam sendo, com a liderança da Casa de Saúde da Arábia Saudita e essa sua relação umbilical, eu diria, com o arabismo, que podem negar à vontade, mas é um fato histórico inegável. Basta ver a condição de realeza de Osama Bin Laden e seus pares, ou a sociedade da família Bush com a família Bin Laden, algo mais do que documentado, já é um fato, uma evidência, não dá nem para discutir isso aí. Tá, essa é a informação que a gente tem que ter. Existe uma vitória do conservadorismo e muito vinculado ao arabismo dentro do mundo árabe, de maioria suni, e a partir de 79 vai ter uma situação nova, que é a minoria que defende a maioria. Essa é a situação da novidade, né? A paradigmática, eu diria, que o Irã, na condição de República Islâmica do Irã, defende os despossuídos, defende as minorias, mesmo quando é maioria, e defende a maioria, no caso, desse mundo árabe suni, mesmo o Irã sendo um país persa. Essa seria a condição, né? Há uma substituição de confronto na região. É luta por hegemonia? A projeção de poder mas tem um elemento a mais, o direito, pelo menos, a um desenvolvimento soberano, e a não aceitar a invasão de cruzados ou de pretensos impérios europeus, o que não é pouca coisa. Mas não é pouca coisa mesmo, é muita coisa. A Primavera Árabe, vamos lá. Se a gente for pensar assim, situações concretas, tá? A luta popular na Tunísia, governo Ben Ali, não tem o que falar, ele não é um governo reivindicável. O governo Hosni Mubarak, menos ainda, tá? Então, a gente vai ter uma luta popular muito importante na Tunísia, no Egito, mas vai ter também a regionalização e a internacionalização, e a regionalização dos conflitos pós-Primavera Árabe através de redes salafistas. E aí tem um papel deletério, novamente, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, um pouco menos o Catar, mas é criticável, e uma relação horrorosa entre o governo turco de Erdogan e o Daesh. Então a gente vai ter a presença de forças salafistas operando na Síria, operando no Iraque, operando num monte de país importante, operando no Iêmen, e que, se não há o esforço anti-salafista, mas é uma luta sectária Shia-Sunni, não. Salafismo não é luta Shia-Sunni. Salafismo é uma coisa horrorosa que pratica apostasia e o terror societário. Não é reivindicável. É outra coisa. Está no nível do nazifascismo para o mundo islâmico. E a partir daí, a gente precisa entender que, se não é o esteio do Irã, o reforço do Irã, uma parcela importante do mundo árabe, ao qual nossa descendência pertence, estaria dissolvida. E esse conflito, Líbia, ele é pré-Primavera Árabe. Vou dar um exemplo. É fundamental para a resistência palestina o apoio logístico do Irã, incluindo para a heróica resistência de Gaza. Mesmo se tratando de forças que não são laicas, não são panarabistas, eles têm uma orientação político-religiosa suni, como Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Vamos para o Líbano, tá? Inclusive, eu sei que não dá para ver que o cenário é ruim, né? Eu fiz de propósito, eu quase sempre uso esta cor quando vou falar do mundo árabe, que é a cor púrpura da gloriosa Marinha Fenícia. E não haveria possibilidade de um dia esta marinha voltar a ser gloriosa se não fosse a expulsão dos invasores israelenses ou do sionismo invasor do Líbano. E eles só foram expulsos graças à resistência libanesa, majoritariamente organizada pelo Hezbollah. Ou seja, se não é esse apoio incansável dos voluntários da Al-Quds, das redes iranianas, etc., que praticamente hoje a gente poderia afirmar que haveria governos semelhantes ao que foi o governo do Talibã no Afeganistão de 96 a 2001, que, por sinal, pode vir a ganhar de novo, tá? Não que o governo de Cabul seja grandes coisas, é coisa nenhuma, mas temos esse risco concreto no Afeganistão. E teríamos governos
desta ordem em países como a Síria, como o Iraque, como o Iêmen, e sabe-se lá Deus o que ia ser do Líbano e da Palestina. A condição concreta é essa. Não vou tirar nem pôr. Seria isso. Então é fundamental o papel do Irã como o grande esteio e suporte do eixo da resistência para o sacrifício do seu próprio povo. Excelente, professor. E a gente já tem aqui algumas perguntas. Na verdade, a pergunta do Eduardo Santana, eu vou ler aqui. O senhor crê numa censura aberta aos meios de comunicação e de mídia de caráter xiita no Ocidente, sobretudo em países mais alinhados aos Estados Unidos, principalmente a partir da ascensão deste novo pseudo-nacionalismo conservador e populista latino-americano manobrado por Washington? Eu não sei se parece para o senhor a pergunta. Eu acredito. Não, tudo bem, deu para entender, Lívia. Não consegui responder. Obrigado pela pergunta. Obrigado mesmo. Então, é que são temas diferentes, tá? Mas, por exemplo, São Tomé, tá? Eu tô aqui com o computador aberto. Vamos para o algoritmo da NSA. Eu tenho aqui o logo da querida Press TV, que é a televisão iraniana que gentilmente me chama para falar com alguma regularidade em língua inglesa. E tá aqui. Este site foi suspenso. E tá aqui Departamento de Comércio, Departamento de Justiça, FBI e também Escritório de Indústria e Segurança. Que isso? Agora os gringos mandam na internet do mundo. Vou tentar abrir a Hispan TV. Tá? Aqui, ó. Hispan TV. Hispan TV está abrindo, abrirá, não abrirá, abrirá. Atenção, abriu. Então, abri a Hispan TV, que é a emissora iraniana em língua espanhola. E aqui nós temos, olha as manchetes, ó. Sangrento ataque de forças israelenses deixa mais de 150 feridos. Obviamente na Cisjordânia. Tá? O outro aqui, ó. Avião militar dos Estados Unidos viola o espaço aéreo da Venezuela. E assim vai. Eu não estou dizendo estou dizendo que jornalismo seja propaganda. Tem que não mandar as conversações antes. A gente tem que ter esse nível de debate, até algum tipo de tensão entre a verdade e a interpretação. Mas quem são os gringos para censurar um site? E aí, não sei se eu posso corrigir, se não é uma pretensão, mas mídia Shia, eu tive a chance de falar com esse portal aqui, com esse canal do Centro Islâmico. Porque eu sou gentilmente convidado pela Hispan TV, pela Press TV, recentemente pela Fars News, que são agências ou veículos de comunicação iranianos, não necessariamente são xiitas, embora sejam uma república islâmica de maioria xiita. Mas seria essa a observação. Professora, a gente já está se aproximando aqui do tempinho da live, e aí, partindo agora para a pergunta final, a gente viu nos últimos anos, e aí a gente pode englobar aqui com a questão da islamofobia também, muitos regimes de extrema-direita na Europa e aqui no Ocidente ganharam voto através de uma extrema propaganda, uma extrema violência propaganda anti-islã e principalmente anti-xiita. Você poderia explicar para a gente como isso é feito, por que é feito, por que isso se tornou tão forte, tão massivo após o 11 de setembro aqui no Ocidente, e como as pessoas elas são facilmente seduzidas por essa propaganda, mesmo conhecendo os muçulmanos, convivendo há tanto tempo com eles aqui no Ocidente, e porque é tão perigosa essa propaganda em tempos onde a internet ela está sendo usada para diversas coisas. E aí, se você quiser já partir para as considerações finais, fica à vontade. Tá bom. Poxa, Líbia, essa é fundamental. Primeiro, porque existe ignorância e desinformação. Eu até sugiro, tá em língua inglesa, tá? Mas dá para botar legenda. Tem um episódio recente da Vice News, que é um canal dos Estados Unidos, muito vinculado ao Partido Democrata,
cujo ex-sócio até saiu e estava vinculado até ao Trump, ou seja, é insuspeito de ser pró-árabe ou pró-islã ou pró-irã, e que eles fazem uma... São duas reportagens até. Uma seria a relação Irã-Iraque, pós-invasão dos Estados Unidos em 2013, e a outra, como as forças iraquianas de maioria Shia combatem o Daesh, o Estado Islâmico. Então é uma desinformação absurda, porque qual foi a população ou qual foi o país que mais apoiou o combate ao salafismo, em especial ao Estado Islâmico, ao Daesh? Foi o Irã. Quais territórios tivemos conflitos abertos contra os salafistas, contra o Daesh, contra o autodenominado Estado Islâmico? Na Síria, no Kurdistão, estou respeitosamente dizendo que há Kurdistão, e no Iraque, ou em territórios da antiga Mesopotâmia ou do Kurdistão iraquiano. Quem colocou suas vidas em risco para combater o salafismo, ou seja, aqueles que são racha da Al-Qaeda que fizeram aquele absurdo atentado do 11 de setembro, onde a maioria das pessoas que morreram nas Torres Gêmeas eram pessoal da limpeza de origem latino-americana, diga-se de passagem, e cujos atacantes e sequestradores de avião eram em maioria sauditas. Quem combate essa rede? Quem ajudou a criar essa rede? Os Estados Unidos, em função de uma lógica geopolítica horrorosa vinculada à invasão soviética do Afeganistão. Tá? Agora, quem é que joga na confusão entre o combate ao terror salafista, ao Al-Qaeda, ao arabismo, etc., e o Irã? Evidentemente que essa mídia sionista, muito vinculada à chamada diplomacia pública e ao lobby pró-Israel, ou seja, o lobby pró-apartheid, ao Estado colonial criado por invasores europeus, aos custos de uma limpeza étnica e expulsão do seu território, de população palestina e diria eu, da desarabização da Palestina, porque árabes somos todos, cristãos do Oriente, muçulmanos de qualquer credo, no caso na Palestina, né, ou no Bilad al-Sham, em toda a Palestina, Síria e Líbano, e por que não, Yahudim Mizrahim, ou seja, famílias judias de origem árabe, que conviveram lá 2.000, 3.000 anos, etc. Inclusive um cara muito legal, que todo mundo admira, que é o profeta Issa do Islã, Isho, em aramaico, que é o primo palestino de fé judaica chamado Jesus. Que os gringos pintam de branco também, os cruzados pintaram de louro, de olho azul, etc. Absurdo, absurdo, absurdo. Então eu diria que é essa soma. Agora, temos um problema concreto. Não é mais só propaganda, Líbia, infelizmente. É massificação. Por quê? Porque existe uma rede de empresas de exploração da fé alheia que manipulam as massas latino-americanas, que propõem uma espécie de pentecostalismo pró-sionista, que, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, enviam recursos financeiros de montão, mas um monte, para os, aspas, assentamentos de, aspas, colonos na Cisjordânia ocupada, violando o direito internacional, e o Departamento de Comércio, o Departamento de Tesouro dos gringos não faz nada, muito pelo contrário, até aplaude. Então, tem uma massificação de uma propaganda sionista, vinculada à nova extrema-direita, seria esse neoconservadorismo protofascista, e que no Brasil é intimamente vinculado à família do presidente, família Bolsonaro. Intimamente vinculado. Circula pelas redes uma foto asquerosa, onde está o vereador Carlos Bolsonaro, conhecido como 02 do presidente, e o 03, Eduardo Bolsonaro, um com uma camisa das IDF, né? Aspas, Forças de Defesa, botei aspas aqui, de Israel. Eu nunca vi ninguém se defender invadindo o território dos outros. E outro do Mossad, e dando risada. Essa situação asquerosa, horrorosa, isso num país com 16 milhões de árabes, é um absurdo. E é por isso que tem tanta atenção. Como a presença da imigração recente na América Latina, ela é mais vinculada às famílias de credo islâmico do que a primeira migração de cristãos do Oriente, fica parecendo que, olha, a islamofobia, ela seria a novidade. Ela não é a novidade, é uma extensão de um conflito anti-imperialista em função de ter invadido a Palestina para criar aquela entidade lá,
e, inclusive, arrancar as raízes árabes dos seus moradores de fé judaica. Esse é o problema de fundo, que ninguém quer falar, mas é a pura verdade. Exatamente, professor. Excelente explicação. Bom, estamos chegando aqui ao fim de mais uma live. Eu quero agradecer imensamente a participação do professor Bruno e também a nossa amiga Maria Luísa Monteiro, que nos auxiliou hoje na parte técnica, já que o nosso camarada Marcos Tenório não pôde auxiliar hoje. Não se esqueçam de seguir curtindo e compartilhando essa live. Conheçam lá o Instituto IGELP, a gente está aqui no Facebook e lá no Instagram também. Continuem curtindo aqui, compartilhando a nossa live. Uma boa noite, até breve. Salam aleikum. Tchau. Salam. Tchau. Obrigado.